Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje nós vamos falar a respeito de evangelismo, de evangelizar. O que não é evangelismo, né? Vamos desconstruir qualquer ideia errada que você tenha a respeito de evangelizar e evangelismo agora. Primeira coisa, evangelismo não é você convidar um amigo para ir na igreja ou uma amiga para ir para a igreja. Isso é convidar uma pessoa para ir para a igreja, isso não é evangelizar ninguém. Evangelismo também não é você dizer que você é cristão para as pessoas. Eu sou cristão, né? E naturalmente as pessoas já querem entregar a vida a Cristo. A nossa vida tem que ser o exemplo, mas você dizer que você é um cristão é uma coisa boa, mas não é evangelizar ninguém. Evangelismo também não é dizer que Deus é amor apenas. Deus é amor, Deus ama as pessoas sim também, mas não é só isso. Ao mesmo tempo que não é dizer, vocês são pecadores, todo mundo é pecador e vai tudo pro inferno. Não é só isso, então nenhum dos extremos é o evangelismo de verdade. Uma coisa que não é evangelismo, mas é importante você fazer agora é curtir esse vídeo aqui, compartilhar para alguém que precisa ser alcançado por esse conteúdo, se inscreve no nosso canal aí para dar aquela fortalecida e comenta aqui embaixo o que você acha dos vídeos dos YouTubers. Bom, o que é evangelismo? Antes de falar direto de evangelismo, vamos falar do que é o evangelho. É importante você saber o que é o evangelho, porque isso vai afetar o evangelismo. Para começar, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 16, que fala assim, Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. O evangelho é boas notícias e poder de Deus para salvação. As pessoas estão perdidas porque o pecado separou a gente de Deus. Quando erraram lá atrás, Adão e Eva, isso afeta a nossa vida hoje. Nós pecamos, estamos separados de Deus, perdidos, indo para o inferno. E o evangelho é a mensagem que traz salvação, é o poder de Deus resgatando pessoas. É uma boa notícia para quem está perdido. Um outro texto muito bom que dá uma resumida muito legal no evangelho se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, que fala assim, Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. O evangelho é Cristo Jesus morrendo por nossos pecados, pagando, limpando os nossos pecados, mas não permanecendo morto, vencendo a morte, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Isso são coisas importantíssimas. Jesus morreu e pagou o preço, mas ele também ressuscitou e demonstrou poder para salvar, para perdoar pecados, para vencer o pecado, para vencer a morte. Evangelizar é contar essa boa notícia de salvação, porque realmente tem uma parte ruim, que é que nós somos pecadores, as pessoas são pecadoras e falham, pecam e erram, por isso que o mundo tá ruim, porque as pessoas são pecadoras, elas precisam de salvação, de perdão desses pecados, e Jesus nos traz isso. Então a boa notícia, o evangelho é boas novas de salvação, boas novas de transformação, boas novas de achar aqueles que estão perdidos e transformá-los em filhos e filhas amadas por Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, fala o seguinte, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Evangelismo, anunciar o evangelho, proclamar o evangelho, falar do evangelho é uma ordem de Jesus. Assim como o discipulado, evangelizar, falar do evangelho é uma ordem de Jesus para os seus discípulos e para as suas discípulas. Na verdade, o evangelismo é o primeiro passo do discipulado, porque a pessoa precisa entregar a vida a Cristo Jesus, ela precisa confiar nessa mensagem que traz salvação para entrar aí num programa de discipulado, em se parecer mais com Jesus. Tá, mas o que acontece quando alguém recebe o evangelho, alguém recebe essa boa notícia? O que tem que acontecer? Romanos capítulo 10, versículo 9 fala o seguinte: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos,
será salvo. Receber o evangelho no nosso coração é confiar, é crer com a nossa mente e com o nosso coração de que Jesus é a salvação. Ele é o único e suficiente salvador das nossas almas, o perdoador dos nossos pecados. E declarar e falar isso de alguma maneira, seja por meio de uma oração dizendo que quer entregar a vida a Cristo, ou afirmar para alguém: sim, eu confio em Jesus, sim, eu creio que Ele é o meu Salvador, eu quero entregar a minha vida a Ele. Inclusive, se você quiser fazer isso agora, escreve aqui embaixo #salvação e ora pedindo para que Cristo Jesus perdoe seus pecados e coloque o Espírito Santo dentro de você. Por que isso tudo é importante? Acima de tudo é porque nós cumprimos uma ordem de Jesus. Jesus diz: anuncie as boas novas. Ele nos deu a responsabilidade de sermos essa ferramenta usada por Deus para anunciar salvação, para anunciar boas notícias. Então, acima de tudo, por que é importante? Porque é uma ordem, nós temos que cumprir essa ordem dada por Jesus. A Bíblia diz o seguinte: como ouvirão se não houver quem fale? A gente precisa falar, a gente precisa anunciar. A nossa vida é um bom exemplo do Evangelho, mas nós precisamos falar, nós precisamos declarar o Evangelho de Jesus para as pessoas ouvirem e crerem nisso pelo poder do Espírito Santo. Nós somos ferramentas de anunciar salvação. Deus nos deu essa responsa. Vamos abraçar essa responsa e cair para cima, porque tem muita gente aí que não ouviu do Evangelho ainda e precisam ser resgatados. Essas pessoas precisam ser trazidas para a família de Jesus Cristo. E talvez você tenha o privilégio de um dia falar de Jesus para alguém. Talvez você está há muito tempo falando de Jesus para um amigo ou para uma amiga. Quando ele, um dia, pelo poder de Cristo Jesus, só ele sabe quando isso pode acontecer, entregar a vida a Jesus, isso vai fortalecer a sua fé. Então é importantíssimo o evangelismo. Fatos interessantes. Uma coisa interessante é de que Deus sempre nos dá oportunidades. Ore pedindo a Deus por oportunidades para evangelizar e Ele vai te dar oportunidades para evangelizar, para compartilhar da sua fé, para falar mais sobre Jesus. Outra coisa interessante é que o Espírito Santo é nosso parceiro nisso tudo. Ele nos ajuda em saber como ou o que falar, com quem falar e quando falar. Então a gente tem que estar atento aí para ouvir o que o Espírito Santo está nos direcionando. Talvez você está com medo, não sei o que dizer. O Espírito Santo vai te lembrar na hora do evangelismo. E outra coisa importantíssima, não só interessante, mas importantíssima: a salvação é uma obra de Deus. Não é pelo nosso argumento, não é por nós falarmos de uma forma muito bonita a respeito do evangelho, temos vários argumentos que convençam as pessoas, não é a respeito disso, é sobre Deus. Nós somos só ferramenta, só caminho assim para transmitir o evangelho. E pode ser que Jesus decida salvar e resgatar essa pessoa. Eu já tive essa experiência de falar tudo errado, meio gaguejando, com muita vergonha, e a pessoa no final dizer que quer sim entregar a vida a Cristo Jesus. Porque a salvação é uma obra de Deus. Indicações. Aqui embaixo temos 2 links para vídeos aqui no YouTube mesmo. O primeiro deles para o canal do Bible Project, para um vídeo a respeito do Evangelho do Reino, para você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento a respeito do Evangelho. O segundo vídeo vai para um canal que nós não tínhamos indicado ainda, que é o 2 Dedos de Teologia, do Iago Martins, onde ele fala de 5 erros que você deve evitar na hora do evangelismo. Mais pesquisa, 2 coisinhas aqui para você anotar, para você responder aqui embaixo nos nossos comentários. A primeira delas é: qual a sua maior dificuldade na hora de evangelizar um amigo ou uma amiga? Escreve aqui embaixo, qual a sua maior dificuldade na hora de falar de Jesus, falar das boas notícias para um amigo ou para uma amiga. A outra coisa é: escreve aqui embaixo como foi a sua experiência com o evangelismo. Quando você foi evangelizar alguém, o que aconteceu de legal, o que aconteceu de que não foi tão legal. Compartilha com a gente, me conta uma história, uma experiência de evangelismo. Valeu, pessoal, por mais um momento juntos. Que bom que você chegou até aqui no final. Não esquece de comenta aqui embaixo o que você acha dos nossos vídeos. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da Bíblia, da vida, da existência, não sei, me pergunta que eu respondo, velho.